Presidente da UNITA, principal partido da oposição em Angola, alertou para o risco de um novo conflito caso não haja democracia sensível no país. Antes de chegar a Portugal, Isaías Samakuva esteve em Espanha, onde fez estas declarações. O líder da UNITA vai viajar pela Europa para pedir à comunidade internacional que pressione o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, a cumprir com os acordos de paz que puseram fim à guerra civil em Angola. Durante o seu discurso em Madrid, Isaías Samakuva denunciou falta de liberdade e corrupção no país e acrescentou que os recursos nacionais, especialmente a indústria de diamantes e de petróleo, só beneficiam, como ele disse, um pequeno grupo de dirigentes, alimentando o conflito. O líder da UNITA realçou ainda que alguns setores portugueses podem ficar preocupados com a participação maioritária que Eduardo dos Santos tem em alguns bancos portugueses e no interesse que revela, por exemplo, pela RTP. Isto foi o que disse o presidente da UNITA, a única estação pública de televisão aqui em Portugal. Presidente Samakuva, estas declarações traduzem manifestamente um descontentamento da população que o senhor representa. Absolutamente. Antes de mais, eu gostaria de agradecer esta oportunidade que me conferem, mas eu devo dizer que estou no fim da minha viagem, que começou pelos Estados Unidos e que vai terminar aqui em Portugal. E nessa viagem nós fizemos questão de chamar a atenção da comunidade internacional para o facto de que em Angola começa a haver uma tensão social entre o povo e o governo, na medida em que o governo do nosso país não consegue resolver os problemas básicos da população. Então, nós que temos uma experiência já bastante larga do passado, achamos que é agora a oportunidade de alertar a comunidade internacional para prestar atenção àquilo que se passa no nosso país. Porque esta alerta à comunicação ou à comunidade internacional? Nós achamos que a comunidade internacional tem interesses em Angola. Esses interesses que a comunidade internacional tem visam, em princípio, ajudar o desenvolvimento de Angola, mas eles, os interesses estrangeiros, devem, assim como os angolanos também, devem desenvolver-se num clima de estabilidade perfeita. Porque a estabilidade de que se fala hoje é uma estabilidade que para nós é aparente, apenas face a esta tensão social resultante da falta da prestação de serviços à população. Então, precisamos de garantir uma estabilidade duradoura que também permita investimentos duradouros. A UNITA e outros partidos da oposição, assim como a sociedade civil, têm alertado a comunidade internacional, já a partir do país, também o governo, para que preste atenção a estes factos. Só que, infelizmente, o governo não tem prestado esta atenção e o governo de Angola. O governo de Angola não tem prestado esta atenção e acontece que a tensão social começa a crescer, ao ponto de que a população hoje olha para a UNITA e pergunta porque é que a UNITA não aceita liderar uma primavera angolana. Ora, as primaveras aconteceram no norte da África, nós pensamos que em Angola isso requer muita atenção, muito cuidado. E a UNITA está disposta a liderar uma primavera angolana? Nós gostaríamos não liderar uma primavera angolana. Nós gostaríamos de liderar uma mudança que é diferente. A primavera implica o quê? O uso de força? A primavera implicou, nos países do norte da África, há alguns protestos, de certa forma, violentos, que no nosso país certamente iriam causar situações mais difíceis. A UNITA exclui o recurso à força? Nós não gostaríamos de recorrer à força de maneira nenhuma. Não gostariam de recorrer à força? O que quer dizer que não a exclui? Isto é uma pergunta. Eu devo mencionar aqui que o conflito social a que me refiro agora em Angola já não é UNITA contra o governo.
o conflito, e isto é preciso que esteja bem patente, o conflito que se está a desenvolver em Angola é entre a população, entre o povo e o MPLA, entre o povo e o presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, já não haverá em Angola um conflito entre a UNITA e o governo. Naturalmente, nós que já temos esta experiência do passado, achamos que se os angolanos, juntamente com a comunidade internacional que está interessada no nosso país, está interessada em desenvolver os seus negócios no nosso país, se todos trabalharmos no sentido de pressionarmos o governo do presidente José Eduardo dos Santos para que preste atenção a estas situações, nós queremos crer que a mudança pode se verificar sem o uso de nenhuma violência. Uhum. Durante décadas tem havido uma penetração da finança angolana na finança portuguesa em quantidades tremendas. Francamente não sei qual é a situação com outros países, mas com Portugal são participações muito significativas em bancos, em empresas estratégicas, numa série de atividades que, inclusivamente, com um centro em Portugal ou na finança lisboeta, transitam já para outros países. Como é que se põe cobro a uma situação destas? Eu penso que esta é uma boa pergunta que deve merecer a atenção tanto dos angolanos como dos portugueses. Primeiro e antes de mais, é que nós, pelo menos a partir de Angola, não sabemos de onde vem este dinheiro todo. Se o país está com níveis de crescimento elevados, como se diz, este crescimento, entretanto, não se reflete na vida do cidadão. Portanto, se há, afinal, capacidade de investir em Portugal, por que é que não se investe em Angola, onde o povo não tem sequer água para beber, não tem sequer medicamentos? Nas maternidades, as senhoras morrem porque não há condições para dar à luz às crianças. Aquelas que sobrevivem têm de trazer luvas, suturas e outro material para as maternidades deles próprios. Na principal pediatria do país, nós encontramos 3, 4 crianças a dormir na mesma cama e com níveis altos de mortalidade, que acabam por atingir, às vezes, 20 crianças por dia. Então, se há este dinheiro todo que se investe em Portugal, sem que, entretanto, haja transparência nas suas origens e no seu investimento, nós perguntamos-nos, então, porque é que os angolanos e os portugueses não se juntam para exigir uma investigação. Acha que tem havido laxismo por parte das autoridades portuguesas no acolhimento a essas verbas? Eu acho que sim. Eu acho que sim, tanto da parte das autoridades portuguesas como também da comunidade internacional. Se andamos já atrás, e a comunidade internacional anda atrás daqueles que traficam a droga porque têm dinheiros cuja origem ninguém conhece, então parece-me que aqui temos razões também para precisar de uma investigação da origem desses dinheiros, desses fundos, de um lado. Do outro lado, eu penso que é da responsabilidade das autoridades portuguesas também questionar a origem desse dinheiro, até porque por aquilo que se conta, são histórias do dia a dia, pelo menos em Angola, esse dinheiro vem em malas, em aviões que aterram em Lisboa e que são descarregadas sem que ninguém diga alguma coisa. É verdade? Não é verdade? Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Em cash notas. Em cash notas. Portanto, são histórias que se contam e eu penso que não só para a credibilidade do nosso governo, mas também dos portugueses. Bom, aqui a questão é a credibilidade de Portugal, do próprio sistema português. Interessa-nos a nós todos uma investigação e até também para a credibilidade dos visados, porque afinal estão a ser, talvez até mesmo difamados quando podem. Os visados já moveram processos em tribunal, no que inclusivamente já mereciam o reparo das autoridades portuguesas, no sentido de que os problemas internos de Angola não podem ser dirimidos no campo judiciário português. Mas veja ou não devem, a complicação de tudo isso. É que
se formos a ver o que aconteceu com estes processos que foram instaurados por angolanos aqui em Portugal, primeiro são questões angolanas que vêm para Portugal. Mas, em segundo, chegam, em certa medida, a pôr também em jogo o próprio sistema judicial português, angolano e português. Porque depois parece que não há nada, os processos foram retirados, mas depois já estão outra vez. O que é que se passa? O senhor tem confiança no processo, no sistema judicial angolano? Eu não tenho. Eu devo dizer, infelizmente, com muita tristeza, mas eu não tenho. Eu não tenho essa confiança. Porquê? Porque em Angola, na minha maneira de ver, a única instituição que funciona é o Sr. Presidente da República. É ele que controla tudo. O sistema judicial pronuncia-se de acordo com a vontade do Sr. Presidente. Aliás, há menos de 2 anos, se eu não estou em erro, ou há um pouco mais de 2 anos, um renomado advogado, e agora até magistrado, do Tribunal Constitucional, disse que em Angola os magistrados decidem casos por encomenda. Encomenda de quem? E, apesar disso, ninguém se preocupou em averiguar, em investigar o que essas declarações queriam dizer. Mas, para além disso, todos os dias acontecem situações que, para mim, desacreditam completamente o sistema judicial angolano. Portanto, estamos, naturalmente, numa situação não muito boa e que nos chama, na verdade, para uma ação conjunta para que haja mais credibilidade e os cidadãos angolanos possam acreditar nas suas instituições. O que se passa hoje, a grande parte dos angolanos não acreditam. A questão, o argumento do lado contrário tem sido de que Angola saiu de uma guerra civil duríssima, que isso não há dúvida, o Isaías Samacuva é testemunha dessa dureza, seguramente, e que havia que construir uma elite a toda a força, e construiu-se uma elite a toda a força, uma elite com base nos vencedores, com base nos dinheiros disponíveis, e essa elite tem atuado sentindo-se legitimada exatamente pela dureza dessa guerra. Como é que esse argumento de certeza que já lhe foi apresentado? Este argumento, na minha maneira de ver, reflete alguma realidade daquilo que se passa. Portanto, nós em Angola tivemos acordos de paz, falamos todos os dias da reconciliação nacional, mas, na realidade, o dia a dia demonstra-nos que o comportamento daqueles que se acham vencedores é o comportamento de vencedores, que lidam com derrotados. Portanto, a reconciliação nacional de que tanto se fala... Não se concretizou? Não se concretizou na realidade. Portanto, nós verificamos ainda hoje que há questões bastante normais, já seriam comuns, que deveriam ser executadas de forma a refletir esse espírito de reconciliação nacional, mas que não se passa. E todos os dias, e sempre que acham necessário, estão-nos a recordar o passado. Queremos olhar para a frente. Quem fala da reconciliação nacional quer naturalmente olhar para a frente, quer olhar para o futuro, porque nós costumamos dizer da guerra, culpados somos todos, vítimas somos todos e responsáveis também fomos todos. Quando a guerra é civil, na minha maneira de ver, não há verdadeiramente vencidos e derrotados. Há atividade parlamentar em que, pelo que eu leio, muitas dessas críticas são enunciadas, não tem reflexo político, não tem reflexo na consciencialização da Presidência da República de Angola? Como eu acabei de dizer, a única instituição que funciona, que manda, é o Presidente. Eu devo dizer aqui que a própria Assembleia Nacional depende do que o Sr. Presidente determinar. Eu devo dizer, por exemplo,
que uma das missões fundamentais de qualquer Parlamento, de qualquer Assembleia Nacional, é a fiscalização dos atos do governo. É exatamente esta tarefa que foi banida, portanto, por um despacho do Presidente da Assembleia Nacional, que, na minha maneira de ver, recebeu ordens do Executivo, do chefe do Executivo, que é o Sr. Presidente José Eduardo dos Santos, de um lado. Do outro lado, a Assembleia Nacional, que devia ser, portanto, o palco por excelência da liberdade de expressão, também limita. Recentemente, o grupo parlamentar da UNITA, numa sessão plenária que tinha um ponto da agenda que era declarações políticas, a UNITA não foi autorizada a fazer a sua declaração política. E o presidente do nosso grupo parlamentar viu-se forçado a abandonar a sala e convocar a imprensa nos corredores da Assembleia para poder dizer aquilo que dizia. Portanto, a nossa democracia, que eu costumo dizer que é de fachada, é uma democracia tutelada, que, enfim, se projeta como democracia quando convém ao seu presidente, é uma democracia de facto. Fala da resposta que tem sentido, por exemplo, a nível da União Europeia. Tem havido vibrantes denúncias em comissão, por exemplo, da falta de respeito por direitos humanos em Angola. A deputada Ana Gomes tem sido particularmente vigorosa nessa frente. De resto, vai haver uma iniciativa aqui em Lisboa durante esta semana, promovida pelo Parlamento Europeu. Fale-me desse género de conforto, talvez, que a oposição tenha sentido em Angola, ou não? Nós não só procuramos explicar várias situações que se passam no nosso país, como também procuramos... Mas tem recebido alguma espécie de... Procuramos chamar a atenção de governos, de instituições, estivemos na Comissão Europeia, e procuramos chamar a atenção também dessas instituições para o seu próprio comportamento. Porque nós constatamos que, afinal, tanto os governos com quem falamos, portanto, os seus representantes, como as instituições, não ignoram por completo o que se passa em Angola. Agora, o que reparamos é que há um receio que se traduz na defesa, na proteção dos interesses dos nossos interlocutores, interesses esses que estão integralmente privados neste Exatamente. momento. Portanto, o que nós dissemos é que todos nós estamos interessados que estrangeiros e outros, os próprios angolanos, investam no país. Nós queremos ver o país a desenvolver-se. Mas que tudo isso se faça num ambiente de transparência, num ambiente de estabilidade perfeita. Enquanto há muita finança controlada por generais angolanos, e a coisa é assim um bocado abstrata, até embora alguns nomes que surjam, o general Copelipa e outros que estão muito próximo do centro de poder, muito próximo da presidência, há também uma grande zona de controle financeiro situado na família presidencial. Na filha do Presidente, nos filhos do Presidente. Isto é impugnável internamente, através de meios jurídicos? Eu, como disse há bocado, devo dizer que estamos a desenvolver esforços no sentido de, muito brevemente, nós pedirmos uma investigação judicial sobre essas histórias. Pedir a quem? Pedir aos tribunais, portanto, à Justiça angolana. À Justiça angolana. Isso nunca foi feito até hoje? Ainda não foi feito. Ainda não foi feito. Houve uma denúncia de um advogado também bastante conhecido, o Dr. David Mendes, que denunciou a existência de algumas contas que, segundo ele, pertenceriam ao Sr. Presidente da República. Naturalmente, a Justiça, mais uma vez, enfim, recusou-se a encetar este processo, mas nós queremos, de facto, voltar à carga. Por duas razões. Primeiro, temos a necessidade de saber a verdade. E, em segundo,
Eu penso que é injusto que o seu Presidente e a sua família sejam acusados por algo que talvez não tenha sido provado. Então, eu penso que, para o benefício do próprio Sr. Presidente, haverá necessidade de nós fazermos esta diligência e chegarmos, então, a uma conclusão. Agora, o que é um facto é que nós vemos que, de facto, a família do Sr. Presidente é mencionada pela imprensa, por exemplo, como tendo participações bastante importantes um pouco por toda Nós estamos a ver parte. esse documento que o senhor elaborou. Portanto, tem no Banco Espírito Santo, tem em Portugal Telecom, tem na Mercury, tem na Sonangol, tem, enfim, tem aqui uma série de participações. Vêm na imprensa, não é verdade? Publicadas, estas que tenho aqui estão publicadas na imprensa internacional. E não há uma palavra sequer, nem da parte... foi referenciada como, acho que é a mulher mais rica da África. Absolutamente. Nem da parte do Sr. Presidente, nem da parte dos bancos. Eu pergunto-me mesmo se as próprias instituições da comunidade internacional vocacionadas para este efeito não teriam interesse de saber o que se passa. Não sei se terão. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que poderá haver, como já disse, receios, não é verdade? Porque há, entretanto, interesses investidos em Angola e que precisam de ser protegidos. O Presidente Samacuva sabe seguramente melhor que eu que há investigações a decorrer neste momento, mas sobretudo patrocinadas pelos Estados Unidos da América, pelo Congresso norte-americano, que tem agências associadas muitíssimo vigorosas nesse género de buscas das origens dos capitais. O certo é que há capital angolano, finança angolana, em grande volume, que está neste momento no processo de se deslocalizar de Portugal para se internacionalizar, digamos, na Colômbia, no México. Até nos próprios Estados Unidos, se o conseguirem fazer, o que talvez não seja tão fácil como isso. Bom, este é o problema. É o problema que até nos leva a pensar que estas movimentações todas também envolvem um branqueamento de capitais. É que a terceira movimentação é praticamente impossível de encontrar. Absolutamente. E o que é mais preocupante é que nós não sabemos se, de facto, os investimentos que às vezes se fazem, pelo que dizem, em nome de Angola, são realmente do Estado angolano ou de indivíduos, não é verdade, que gerem o Estado angolano e que se estão a aproveitar da oportunidade que têm para fazer essas movimentações. Como sabe, Portugal está numa situação financeira lamentável. O Estado português, claro. Portanto, tudo o que fale de tocar em verbas que chegam a Portugal não deve ser uma política facilmente aceite no nosso país, neste preciso momento de dificuldade que tolda, talvez, a apreciação real das origens. Bom, nós... Fizeram sentir isso já? O nosso interesse será que essas movimentações todas sejam feitas de forma transparente e que cheguem a beneficiar os dois povos, o povo português e o povo angolano. E não fiquem apenas para o benefício de, enfim, pequenos grupos constituídos e que se encontram no poder. Este, talvez, seria aquilo que diríamos o bottom line, não é? Porque, acima de tudo, o que nós buscamos é beneficiar, os cidadãos de ambos. Esse bottom line, como diz a última linha, a linha vermelha, que não poderá ser ultrapassada. Curiosamente, isso também é referido aqui em Portugal em termos políticos, mas esse bottom line, como é que Angola se vai impondo, entretanto, como uma potência regional em termos militares, com deslocações de tropas para aqui e para ali, em zonas sensíveis, por exemplo, para a Guiné, um reconhecido
narcotráfico, por exemplo, Estado onde há dúvidas praticamente sobre a existência do próprio Estado. Como é que se racionaliza este género de situações? Primeiro, a potência, qualquer potência regional deve se afirmar como tal, não apenas do ponto de vista militar. Custa-nos acreditar que um país como Angola seja potência regional quando não consegue sequer dar água aos seus cidadãos, quando nem sequer consegue abastecer ou fornecer energia elétrica aos seus cidadãos. Mas, na realidade, nós vemos que Angola quer se afirmar militarmente na região, ajudando a resolver problemas aqui e acolá, e surge, ultimamente, uma questão, sobretudo depois do que se passou na Guiné, porque, afinal, chegaram a surgir notícias segundo as quais a presença de Angola na Guiné aparentemente se mostrou como um ato positivo da ajuda a um povo irmão, também visava interesses económicos. Porque, privados de Angola. Portanto, interesses nas minas de bauxite, na Guiné, o que os próprios guineenses denunciaram. E nós encontramos cidadãos guineenses que estão por dentro desta situação e que nos falaram dessas situações que nós não sabíamos. Portanto, é bom que a Angola ajude a resolver problemas, sobretudo os problemas do continente, mas que essa solução venha essencialmente num diálogo, não é verdade, da promoção de um diálogo entre as partes em conflito. Vamos ficar com esses seus votos. O senhor ainda vai estar em Portugal há alguns dias, ao que sei, dá uma conferência no Porto proximamente. E nós estaremos seguramente atentos a ela. Muito obrigado por nos ter dado esta honra neste Jornal das 9. E foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Presidente da UNITA, Isaías Samacuva, curtíssimo intervalo e voltamos com o nosso frente a frente. Até já.